Meus queridos irmãos, irmãs, a paz do Senhor, eu sou o professor Joseone e nesse momento está iniciando EBD em Síntese. Este programa, ele é de inteira responsabilidade do Departamento de Ensino da Superintendência Geral da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró. E dando continuidade à nossa lição dominical, lição de número 4, com o nosso mais novo trimestre, que tem como título A Igreja e o Reino de Deus. Esta lição maravilhosa, que tem como título O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Hoje, a lição maravilhosa vai tratar um pouco da Igreja e o Reino de Deus. Mas lembrando, meus queridos, nos acompanhem pelas mídias sociais, pelo nosso canal do YouTube, EBD em Síntese, pelos nossos canais da TCM 838 TV de Mossoró e pela nossa Rádio Libertadora 96.3. Lembrando que esta aula ela não substitui a aula presencial aos domingos, certo? No texto áureo diz o seguinte: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 15. Verdade prática diz o seguinte: pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão da igreja. Sabemos que, depois que João foi entregue à prisão, Jesus veio para a Galileia pregando o reino de Deus. Então nós vamos entender nesta lição o que é o reino de Deus. Lembrando que temos os objetivos. No nosso tópico 1 nós temos, primeiro objetivo, relacionar a natureza do reino de Deus com a nação de Israel, bem como seu propósito com a existência da igreja. No tópico 2, nós temos apontar as dimensões do reino de Deus nas realidades presentes e futuras. E no nosso tópico 3, nós temos destacar a igreja como projeto de Deus e a expressão do reino de Deus na plenitude dos tempos. Nossa palavra-chave é grande comissão. Na nossa introdução, o autor da nossa lição, ele deixou bem claro que Deus, ele é rei do universo, ele domina sobre todas as coisas, o Senhor reina sobre os povos, tremem os povos, está entronizado entre os querubins e ele abala a terra, céu e mar. Isso está em Salmo 99, versículo 1. No Salmo 103, versículo 19, ele diz: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Então ele é rei e domina sobre tudo o que existe. Mediante essa graça maravilhosa que o Senhor tem nos dado, nós tornamos parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Isso Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Diz que, ora, os que são do corpo de Cristo e individualmente membros do seu corpo, e como membros temos a missão de viver e julgar zelosa e amorosamente os valores do reino de Deus nesse mundo como igreja de Deus, que jamais esquecemos nós desse reino de praticar a justiça, paz e alegria, que em Romanos capítulo 14, versículo 17, ele diz que tudo isso, que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. No nosso primeiro tópico, nós temos a natureza do reino de Deus, que tem como subtópico o reino de Deus é universal. No nosso tópico 2, a soberania divina. E no nosso subtópico 3, o reino de Deus e a nação de Israel e a igreja. O reino de Deus é universal. O salmista Davi deixou bem claro no Salmo 47 que Deus, ele é rei sobre toda a terra. Então tudo está sob o seu domínio. Daniel, enfatizando essa menção do reino de Deus, ele deixou bem claro que ele usa o sentido de que ele muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. E também no Novo Testamento, em Atos capítulo 1, versículo 7, ele deixou bem claro: não compete vocês saber épocas ou estações que o Pai, ele estabeleceu pelo seu próprio poder,
mais vocês vão receber um poder que vem do céu e vocês vão testemunhar através desse poder, tanto na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, o reino de Deus, ele se resume no domínio eterno em todas as eras, exercendo a sua soberania sobre o universo. Ele, certo, sempre intervindo na história para conduzir a sua ápice. Então, Deus sempre fez isso, certo? Para tratar da sua soberania, lembrando-se que Ele é soberano. Ele faz o que Ele quer, quando Ele quiser e na hora que Ele quer. Então, nessas coisas, Ele pode restaurar todas as coisas, certo? Nada está fora do seu domínio. E revelando o seu poder e executando a sua obra, assim da sua vontade, da sua soberania. Então, a igreja, certo? Observe isso. A igreja é a expressão do reino entre homens, certo? Por isso, todo crente, ele deve buscar viver o ideal do reino, sabendo que a sua realidade não é aqui. É uma realidade mais futura, presente em outra, que aponta para a dimensão que ele nem imagina numa era futura. Então, lembrem, o reino de Deus, a igreja é a expressão do reino de Deus aqui na terra. Jesus, quando se referiu ao reino de Deus, que disse que o reino estava cumprido, Jesus se referia a ele mesmo, mas também ele se referiu à igreja. Olha, eu vou, mas vocês vão me representar aqui na terra. Então, a igreja, ela representa o esplendor da glória de Deus aqui na terra. Quando a gente fala em soberania divina, sabemos que Deus, ele é soberano, ele é Deus de tudo, ele faz tudo. Então, embora os seres humanos tenham liberdade e autonomia para agir, fazer o que eles bem quiserem, né? Então, a soberania de Deus, ela não está comprometida com isso. Não, certo? Nós, que representamos ela, a igreja, certo? O reino de Deus aqui na terra, temos o quê? Todo mundo, a permissão de Deus para as ações humanas que, diante das nossas habilidades, Ele guia os eventos de acordo com o seu plano. Porque Deus, Ele é soberano, Ele é dono de tudo. Ele é quem me dá o fôlego de vida e Ele é quem tira o meu fôlego de vida. No cristianismo, o reino de Deus, ele é geralmente compreendido como uma manifestação divina de Deus sobre todas as coisas, sobre todos os governos. Então, quando a gente fala em soberania, dizemos que Deus, ele faz todas as coisas. Por exemplo, lá em Daniel, teve um período de Nabucodonosor, ele usurpou o seu poder soberano na era aqui na terra, e Deus disse, olha, esse poder vai cair, vai entrar outro, mas o meu, ele vai permanecer para sempre. E quem falou isso foi justamente Daniel, que estava presente naquela época. Então, segundo a tradição cristã, certo? O reino de Deus não é apenas uma realidade futura, mas também uma presença espiritual e transformadora que pode experimentar hoje na era presente, que é a igreja. Os ensinamentos do Senhor Jesus sobre o reino sempre revelam e destacam valores como amor, justiça, compaixão e humildade. Muitos cristãos acreditam que participar do reino de Deus envolve viver, certo, com esses princípios e buscar uma vontade divina para as nossas vidas. Então, o reino de Deus foi o cerne da pregação de João Batista no seu ministério terreno, quando ele disse, olha, e também nos sinóticos, né? Mateus, Marcos, João, ele representa isso aqui, dizendo que, arrependei-vos porque o reino já é chegado, arrependei-vos porque o reino já é chegado, né? Então, o anúncio da chegada do reino de Deus, certo? Sempre foi o tema principal da era apostólica. E o Senhor Cristo falou, olha, se eu expulso o demônio pelo poder de Beelzebul, vocês falam isso, mas se eu digo que é de Deus, o reino de Deus está chegando até vocês. Então, Cristo se referia a Ele mesmo como o reino de Deus. E lembrando que quando o reino de Deus, Deus estabeleceu a nação de Israel, lá em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, o Senhor disse que Israel seria sua propriedade peculiar, certo?
e eles seriam um povo de reis e sacerdotes para sempre. E sempre que quando Deus ele tinha um propósito com a nação de Israel, que Israel rejeitou esse plano, né, de ser essa soberania que Deus tinha deixado para Israel, caiu nas mãos da igreja. Então, por isso que o texto diz, veio para o que era seus e os seus não receberam, mas nós que recebemos deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Por isso que nós hoje fazemos parte desse reino. Nós somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Então, isso mostra bem clara essa sintonia. Desde lá de Gênesis capítulo 12 e 13, Deus ele destaca uma promessa que ele fez a Abraão, certo? De que todas as nações seriam abençoadas por meio da descendência. Isaías capítulo 45, versículos 21 e 22, ele destaca isso, certo? Ele retira aqui, ele faz uma ampliação dessa promessa mais ainda. E essas promessas eram inicialmente dirigidas totalmente sobre a nação de Israel, que se cumpriu definitivamente no Senhor Jesus Cristo, o Filho de Davi, conforme Gálatas registra isso, no capítulo 3, versículos 13 e 14. Então, a aliança do Senhor com Israel se assemelha a essa segunda modalidade, porque Deus falou, olha, vai vir um que vocês têm que obedecer, mas se vocês não obedecer, vocês não serão o meu povo, mas se vocês obedecerem, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. É tanto que Isaías 43, versículo 15, o Senhor diz, olha, eu sou o Senhor, o santo de vocês, o Criador de Israel e o seu rei. Então, Deus sempre ele fez esse convite, né, e convida a participar da sua aliança. Israel, por sua parte, reconhece e reconheceu o direito de Deus de ser soberano, né, e que Deus se comprometeu em cumprir, certo? Tudo o que Ele ordena. Então, se você... Olha, é interessante que as promessas de Deus, ela é uma condição. Por exemplo, eu só sou filho se eu estiver no caminho. Então, eu tenho que estar no caminho. Eu não posso estar fora do caminho. Então, há uma condição para isso. Ele disse, olha, o Senhor veio aqui à terra. O reino já chegou. O reino de Deus hoje é representado pela igreja. Vocês preferem seguir o quê? Eu tenho um reino soberano. Eu sou soberano. Eu sou criador dos céus e da terra. Então, eu cumpro com todas as promessas. E se Deus fala tudo isso, que Ele vai cumprir com todas as promessas nas nossas vidas, por que não representar o reino de Deus aqui na terra? Meus queridos, não saia do seu local, certo? Que em breve iniciaremos o bloco de número 2. Então, as Escrituras Sagradas, elas revelam a universalidade do reino de Deus, bem como o seu propósito específico, tanto para a igreja como para Israel, que nós acabamos de mencionar aqui no nosso tópico 1. Não saia, que logo logo iniciaremos a igreja e as dimensões do reino de Deus. Olá, meus queridos, estamos de volta agora para o nosso bloco 2, que tem como título A Igreja e as Dimensões do Reino de Deus. Vamos tratar do reino de Deus como realidade, no subtópico 1. Onde está o reino de Deus? Apenas 2 subtópicos. Lembrando que o reino de Deus, como realidade presente, né, os evangelhos, nós vemos Jesus chamando a atenção da dimensão desse reino. Mateus registra o Senhor libertando, curando, cego, surdo, mudo, né? Então, esse fato registra que a dimensão do reino já estava ali presente. Então, era fato extraordinário que isso provocou um ciúme ali entre os fariseus, né? Que para muitos, os fariseus era quem representava o reino de Deus. Aí chega Jesus e diz, olha, e começa a expulsar isso, e ele diz, olha, você expulsa pelo poder de Beelzebul. Isso está em Mateus 12, 34. Jesus diz, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente que é chegado o reino de Deus a vós. Então, é tanto que, olhe só a ousadia.
Nós sabemos que Beelzebu era o nome atribuído ao chefe dos demônios, o maior dos demônios, que em hebraico é Baal Zebut. E você encontra isso lá em 2 Reis, capítulo 1, versículo 2 e 3. Era um nome depreciativo de mosca. E o Senhor diz, olha, mas se eu expulso, o reino de Deus chega até vocês. Então, os antigos hebreus, eles faziam isso com os deuses cananeus de Baal. E quando Jesus disse, eu expulso, porém, pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Esse anúncio, ele foi um golpe assim esmagador para eles. Por quê? Porque eles se orgulhavam do seu conhecimento, mas o reino de Deus, certo, estava sobre ele, sobre Jesus, que ele era o rei. E eles ainda não tinham entendido que o reino de Deus estava ali. Então, lá em Lucas, no capítulo 17, também quando o Senhor faz a dimensão do seu espaço geográfico, que ele mostra a presença ali de Jesus, onde a presença dele devia estar, que o reino de Deus ele tinha que se manifestar. Indagando pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu, o reino de Deus não vem com visível aparência, nem me dirão, está aqui ou está acolá, porque o reino de Deus está entre vocês. Olha aí, olha. Onde está o reino de Deus? O reino de Deus já estava presente com os fariseus. E eles não perceberam. Por isso que já disse no tópico 1, vou dizer no tópico 2. O Senhor falou, veio para o que era seus e os seus não receberam. O reino de Deus estava presente e eles não entenderam. Em outras palavras, toda vez que as pessoas eram salvas, o reino de Deus estava lá. Quando as pessoas eram curadas do diabo, o reino de Deus estava lá. Quando as pessoas se convertiam, o reino de Deus estava lá. Então, o reino estava presente no ministério e senhorio do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E quando o Senhor diz isso, que o reino de Deus não está aqui nem acolá, sabemos que o reino de Deus não está em lugar em um específico, mas o reino de Deus está na presença do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Este é o reino de Deus. Cada vez que experimentamos cura, libertação, o reino de Deus se manifesta. A gente vê isso lá em Atos capítulo 8, versículo 12. A expressão, quando ele diz é chegado, denota uma presença real. O reino de Deus é real, está entre vós, mostra uma presença real. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículos 9 e 10, Paulo ele aponta também uma perspectiva de um reino escatológico. Ao apontar quem ficaria de fora do reino, isso é bem interessante, certo? Ele mostra ali uma gama de pessoas que vão ficar fora do reino de Deus, porque não aceitou esse cumprimento e não aceita o senhorio do Senhor Jesus Cristo na era presente. Então ele mostra as pessoas que vão ficar lá de fora desse reino escatológico, certo? Então, ressalta aqui a dimensão de uma futura e eterna redenção para toda a humanidade. Então, será um tempo no qual cumpre-se-á a profecia de Daniel, que os reinos deste mundo serão destruídos, né? E o restabelecimento de um reino milenial, onde todas as coisas vão ser estabelecidas na presença ou na presente manifestação do reino de Deus, que implica a libertação do pecado e onde entraremos para o reino milenial. A igreja vai voltar com o Senhor Jesus Cristo para que as pessoas que numa era que estiverem aqui na terra, eles não subirem no arrebatamento, vai entrar para ela do milênio, que é uma era futura. É um reino onde o Senhor Jesus Cristo ele vai ser um reino teocrático, onde ele vai assentar-se e vai dizer, eu sou o que deveria vir, o Senhor, o Messias. Então será uma época em que a comunhão será restaurada e a plenitude, certo? Ela terá um símbolo maior e ainda mais, será um símbolo de um maior banquete em Cristo e a igreja, onde ele diz, olha, a minha representação hoje,
como a gente vimos na lição passada, era noiva, agora é esposa, agora ela me representa aqui na terra. Então, meus amados, lembrando que o reino de Deus, ele possui uma dimensão presente, mas ele também possui uma dimensão futura, ou seja, escatológica, lá no milênio. Então, logo logo iniciaremos o bloco 3 com a igreja no contexto do reino de Deus. Olá, meus queridos, estamos de volta agora para a reta final, nosso bloco 3, que tem como título a igreja no contexto do reino de Deus. Temos nosso subtópico 1 que diz a igreja, a distinção entre igreja e o reino de Deus. A igreja expressa o reino de Deus e nosso subtópico 3, a igreja e a mensagem do reino de Deus. Lembrando, irmãos, que você acompanhe pelas mídias sociais, pelo nosso canal do YouTube, EBD em Síntese, pelos nossos canais da TCM, hoje 38, TV de Mossoró, e pela nossa Rádio Libertadora 96.3. A distinção entre a igreja e o reino de Deus. A igreja, ela é representante do reino de Cristo aqui na terra. Como nós já vimos, Deus, ele é criador dos céus e da terra. Isso é geral. Gênesis 1:1, temos que crer nisso. Toda a criação está sob o seu governo. Então Deus, ele rege o mundo na palma da sua mão, certo? Seu domínio, certo? Sua soberania, sua autoridade jamais terá um fim. Isso está escrito em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11. Também Jó, no capítulo 38, versículos do 1 ao 11, ele mostra também essa soberania de Deus que jamais terá fim. Então Deus, ele controla tudo e sabe todas as coisas. Foi ele quem constituiu a nação de Israel. Isso podemos ver também lá em Levítico 26:12. Para que restaurar diante dos outros povos da terra. Então ele pega Israel, forma uma nação e a nação de Israel passa a ser modelo diante disso. No tempo presente, Deus comissionou a igreja, certo? Para que representasse o Senhor Jesus Cristo neste mundo. Isso Pedro deixou bem claro, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que também aprendemos nas lições anteriores. Vós sois sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Então, por isso, cabe à igreja representá-lo como o único salvador do mundo, não há outro, somente Cristo, ele é soberano. A igreja de Cristo, observe o que eu vou falar agora, a igreja de Cristo é a expressão visível do reino de Deus aqui na terra. Mateus capítulo 3, versículo 2. Aí eu faço a pergunta, será que nós temos consciência de quem Jesus é e o que ele faz, o que ele fez e o que ele representa? Para ele dizer isso, nós temos noção da tamanha responsabilidade que nós temos diante de um mundo de representar Cristo sobre a face da terra? Quando Cristo, o Pai, ele olhar do céu à terra, ele não vê mais Joseone, mas que ele possa ver Cristo em minha vida. Então, a gente temos que ter essa consciência que nós, em Jesus Cristo, nós vemos um testemunho mais fundamental do reino de Deus. O Pai estava personificado em Jesus, conforme nós já vimos que o reino também estava personificado em Cristo, como nós já vimos em seu ministério, em seus milagres, vida, morte e ressurreição. Então, isso garante-nos que, quando ele vier de novo, ele vai esmagar a soberba que tem destruído a harmonia entre as nações, certo? Bem como as pessoas que não aceitaram, porque ele rege todas as coisas. Ele domina tudo. E nós representamos ele aqui na terra. Em Jesus, vemos o poder de Deus que um dia neutralizará o governo humano e encherá o mundo de reino e justiça. Isso é claro. Então o reino ou o governo de Deus, através da vida e ministério de Jesus,
revelou o poder para destruir o domínio sufocante que o pecado tem sobre a humanidade. Então, essa é a base da missão global da igreja na era presente. É representar o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A proclamação feita por Jesus das boas novas, que do reino deve ser entendido, temos a aliança de Abraão, já foi falado, temos condições que declaravam o propósito de Deus de abençoar a todos os povos da terra. Jesus não deixou dúvida quando o reino de Deus já teria entrado na história, embora a sua derradeira consumação ainda seja futura. Está lá em Mateus 24:14, quando diz: e este evangelho do reino será pregado em testemunho de todas as gentes, de todas as nações, então virá o fim. Então isso mostra que Jesus não deixou claro quando seria isso. Então, e este reino, certo? Ele já está, e sempre esteve manifestado, certo? À destra do trono do Pai, onde o Senhor Jesus Cristo agora, ele é exaltado e intercede por nós. Isso é claro. Ele deixou que a igreja, quando ele subisse, não deixaria a igreja órfã, mas que a igreja, através disso, podia avançar ainda mais em confiança, porque ele agora derramou, certo, o Espírito Santo, e agora nós temos um ser maravilhoso que nos conduz à caminhada. E Paulo, quando ele fala da mensagem do reino de Deus, Paulo ele foi enfático nisso aí, isso mostrando o reino de Deus, tanto na realidade, como não era presente, como não era futura. Ele destaca a importância para os cristãos ter fé em Jesus Cristo, na obra redentora da cruz, que ele sempre mencionou isso, como os meios pelos quais as pessoas podem participar do reino de Deus. Olha, você, através da fé em Jesus Cristo, da obra redentora dele, da cruz, por meio dos quais ele participou, curou, fez tudo isso, então nós podemos participar do reino de Deus. Então, para Paulo, o reino de Deus não é apenas uma realidade futura, mas algo que começa a operar na vida de cada crente na era presente, transformando o que? Espiritualmente. E ao longo de suas cartas, Paulo também ele enfatiza que a centralidade de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, certo? E como a nossa fé em Cristo é fundamental para entrarmos no reino de Deus. Então ele exorta os crentes a viverem de maneira digna neste reino, manifestando o amor, unidade e uma vida transformada pelo Espírito Santo. Assim, enquanto o foco principal de Paulo é a mensagem da graça e salvação por meio de Cristo, ele também incorpora o reino de Deus nas suas reflexões teológicas, exortações pastorais, que era o que? A compreensão completa do ensino sobre o reino de Deus, que é obtida ao ser considerada em várias epístolas de Paulo. Olha, o reino de Deus também faz parte de vocês. O reino de Deus está em vocês. Então, o reino de Deus está na fé que o Senhor deixou para vocês. Em Romanos, capítulo 14, versículo 17, na versão NVI, é o que ele diz: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 9 e 10. Ou vocês não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem homens que entregam as práticas sexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem caluniadores, nem ladrões herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, 19 e 21. Ora, as obras da carne são manifestas: moralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria,
ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facções. Então, são uma lista de coisas que nos deixarão de fora deste reino de Deus. E a igreja, ela é a representação do reino de Deus aqui na terra. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou, olha só, para o reino do Filho do seu amado. Eita, que maravilha! Então, nós como igreja devemos representar o Senhor Jesus Cristo, porque o amor manifesto em ações é evidenciado na comunhão entre os irmãos e na contribuição social da igreja como expressão da fé na esfera pública. Então eu, como Joseone, eu devo representar Cristo na igreja, na minha casa, na escola, no trabalho, na sociedade. Onde eu for, eu tenho que representar o reino de Deus. Que Deus nos abençoe. Lembrando que esta aula, ela não substitui a aula presencial aos domingos. E não esqueça, nos acompanhe pelas mídias sociais, pelo nosso canal do YouTube EBD em Síntese, pelos canais da TCM 8 e 38 e pela Rádio Libertadora 96.3. Fique com Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré.